Muito boa noite, querido irmão e querida irmã. Queremos ter mais um momento de oração nesse que é o segundo domingo da Páscoa. E quero acolher vocês com as palavras que encontramos no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Jesus disse para Tomé: "Você creu porque me viu? Felizes os que não viram, mas assim mesmo creram." Estamos reunidos na esperança e na certeza da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E somente podemos estar reunidos, pois é o próprio Deus que nos reúne e nos congrega através da comunhão que temos pelo Espírito Santo. Por isso, realizamos esse momento de oração em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Confessemos diante de Deus também as nossas falhas e pecados e roguemos a Ele também pelo seu perdão. Deus de amor, chegamos diante de Ti para confessarmos nossos erros, falhas e pecados. Pecamos tantas vezes em palavras, pensamentos e ações que nem conseguimos contar e por isso pedimos-Te perdão. Perdão pelas vezes que deixamos que nossas vontades serem mais importantes do que as Tuas vontades, porque muitas vezes deixamos a Tua palavra e a comunhão contigo em lugar das nossas próprias vidas, pelas tantas vezes que deixamos de orar e buscar a Tua orientação. Pedimos, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, por negar a ajuda aos nossos irmãos e irmãs que nos pedem socorro, por maltratar a Tua criação e por não dar importância para a comunhão entre irmãos e irmãs. Por isso, pedimos-Te perdão. E reunidos e reunidas, queremos rogar que o Espírito Santo, através do Cristo ressurreto na ressurreição, possa também nos acolher quando confessamos nossos erros e falhas, por amor a Ti, por amor a nós. É por isso que assim intercedemos e assim pedimos, em nome e por amor a Jesus Cristo. Amém. A Tua palavra nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça.
Por isso declaramos o perdão de pecados a todos e todas pelo sangue de Jesus, em nome desse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salmo 133, União e Paz. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do Monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Com júbilo vivei a vossa vida, com júbilo servi ao Criador. De noite sabereis que há guarida, de dia cantaremos sem temor. Cantai, servi, dizei ao Senhor que Ele é bom. Servi, diz-lhe que o Senhor ressuscitou. Cantai, servi, dizei ao Senhor que Ele é bom. Servi, cantai, louva de geração em geração. Com júbilo falai do Evangelho, com júbilo dizem que há perdão. Marcos 16, 12 a 18. Jesus aparece a 2 discípulos. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para um campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e esses não acreditaram no que os 2 disseram. Jesus aparece aos 11 discípulos. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, esses estarão curados. Querido irmão, querida irmã, veja esta figura. Quais as vantagens e os limites que essa figura nos mostra? Vamos ouvir um trecho das Escrituras que mostra que este cenário é possível a partir das primeiras comunidades cristãs do Novo Testamento, entre os anos 30 e 100 depois de Cristo. Ouçamos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade.
Nessa palavra temos o exemplo de como a vida da primeira comunidade cristã se dava. Sem dúvida, trata-se de um exemplo muito distante do que é vivido entre nós hoje. Nessa primeira comunidade cristã, a comunhão era tamanha que tudo lhes era comum. A generosidade e o senso de justiça eram de tal forma que tudo estava dedicado a Deus de fato. Com isso, cada qual recebia de acordo com as suas necessidades. E pessoas necessitadas, entre eles, já não havia mais. Devemos considerar que o fato da igreja de Jerusalém, nos primeiros momentos, experimentou de forma intensa e integral a sua vida comunitária. Eles compartilhavam da fé em Jesus Cristo. Quem escreve isso é o médico Lucas, que escreve o Evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos ao amigo Teófilo, ou amigo de Deus. As pessoas vendo e ouvindo a respeito do perdão, como era pregado assim o reino de Deus pelos apóstolos, experimentavam uma transformação nas suas vidas e assim compartilhavam suas vidas de forma integral. Tudo era compartilhado. Tendo em vista a consumação do reino de Deus, eles imaginavam que o reino de Deus estava iminente, ou seja, estava ali à porta deles. Vale a pena então ainda cooperar? O que isso tem a dizer para mim, ao outro? O que isso tem a dizer para a vida em comunidade? O modelo de igreja em Jerusalém, em seus primórdios, foi que as pessoas que se convertiam ao Evangelho não apenas faziam uma entrega do seu coração ao senhorio de Jesus, mas entregavam toda a sua vida, seja espiritual, seja material. Com essa atitude, acabaram confiando-se totalmente na graça de Deus, em face à crença iminente da vinda de Jesus Cristo na consumação dos tempos. Como podemos observar na história dessa comunidade, o equívoco em estipular um logo à volta do Cristo Rei Celestial durante os tempos das suas vidas acarretou num modelo de sociedade de consumo de bens, de convertidos e, consequentemente, aconteceu com o tempo o empobrecimento material em Jerusalém, que o apóstolo Paulo, mais tarde, vai solicitar aos membros das igrejas que ajudem aquela comunidade. Os membros da comunidade viviam a partir de uma caixa comum entre seus participantes. A ajuda era de acordo com a necessidade de cada um. Não havia uma busca por enriquecimento próprio, mas uma cooperação à medida que as necessidades iam aparecendo. Mais que uma filosofia de vida, era uma demonstração de vida transformada pelo encontro com Jesus. O que podemos aprender com esse relato? Jesus e seus discípulos não tinham grandes quantias em posse, mas tinham um caixa comum que era auxílio quando o grupo tinha necessidade. Afinal, esse era o sustento que eles tinham como seguidores de Jesus Cristo. Vejamos uma segunda figura. Nessa figura que nós acabamos de ver, o que nós podemos compreender? Vemos dois burros, um puxando para um lado e o outro puxando para o outro lado, tentando se alimentar. Ambos precisam do alimento. Somente quando um deixa de lado o que é propriamente seu e vai ao encontro do outro é que eles se alimentam mutuamente. Ambos saem fartos. Essa imagem pode ser comparada a várias situações, a várias necessidades, inclusive com relação aos relacionamentos. Mas aqui eu gostaria que vocês olhassem essa imagem no sentido de o que ela tem a ver com a cooperação. Creio que daí fica muito claro esse exemplo. Em tempos de pandemia, como podemos aplicar isso dentro das nossas comunidades? O que pode ser feito para amenizar as consequências da pandemia entre nós? Creio que não há uma resposta simples para essas perguntas, mas ao mesmo tempo,
não podemos ficar indiferentes às necessidades. Então, como cooperar? O diferencial na primeira comunidade de discípulos e discípulas, após a ascensão de Jesus, é que a sua centralidade não estava num ritual específico de louvor e de ensino das Escrituras, nem na pessoa messiânica de Jesus. A característica que os mantinha unidos era a força de coesão interna e a diaconia. Além do louvor, além da Escritura, eles tinham tudo em comum, assim diz o texto. Ou seja, eles partilhavam da diaconia entre eles. E assim eles pré-anunciavam o reino de Deus que se aproximavam. E era muito simples essa situação. Eles tinham simplicidade de coração, reuniam-se em orações diárias, seja no templo, seja nas casas, fracionavam o pão, o louvor atraía a simpatia do povo, os doentes eram curados entre eles, o vigor entre os apóstolos testemunhavam a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, o desprendimento total e a venda de bens acontecia de maneira natural, eles tinham alegria ao compartilhar, a maneira como cada um recebia era de acordo com a necessidade, ninguém tinha mais ou menos. Havia uma crença na iminência do reino de Deus que se aproximava, e com tudo isso, o número dos que acreditavam ia aumentando a cada dia. Então eu volto a perguntar: vale a pena, ainda hoje, cooperar? Acredito que a chave para compreender a maneira como a comunidade de Jerusalém conseguiu viver a sua fé era o amor incondicional. Como dizem as palavras cantadas do apóstolo Paulo para a comunidade de Corinto, em 1 Coríntios 13, 3, ele diz: eu poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Ainda vale a pena viver em cooperação? Eu diria que sim, vale a pena sim. Por isso, irmãos e irmãs, mesmo distantes uns dos outros, mesmo não podendo estar com a vida em comunidade, podemos cooperar mutuamente para manter firme a nossa fé. E assim, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, alegra-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a saber que Tu nos guias e dá-nos sábio coração. Dá-nos sábio coração. Ensina-nos, Senhor.
Amado irmão e irmã, vamos orar e interceder. Amado e bondoso Deus, que nos anima e fortalece, Tu que és Deus maravilhoso, supremo, és Deus criador e mantenedor de toda a vida, és Deus que alivia as nossas dores, és Deus que é como um pai e uma mãe que cuida de seus filhos e filhas. Obrigado por Teu imenso amor ao nos dar Jesus Cristo para viver entre nós, e o mesmo entregar a sua vida por amor a nós na cruz. Tu o ressuscitaste, Ele está vivo e Ele, através do Espírito Santo, preenche a nossa vida, nos dá alegria e renova as nossas esperanças. Esperanças estas que se manifestam no nosso anseio e desejo por cura. Queremos, Senhor, agradecer porque nosso irmão Márcio, depois de passar dias no hospital devido ao Covid, pode voltar e recuperar-se em casa, junto à sua família. Também estamos aguardando com alegria a saída do nosso irmão Carlos, que também se encontrou muitas vezes abalado por causa do Covid e logo poderá retornar a casa. Ele já saiu da UTI e encontra-se em quarto. Queremos, Senhor amado, orar pela querida Camila, neta da nossa querida Cacilda, que recebeu um diagnóstico difícil de encarar. E pedimos, ó Deus, que Tu que és Pai, Tu que és Deus Criador e mantenedor da vida, possa ajudar a essa mulher, a essa filha de Deus, a Camila, a enfrentar essa adversidade com esperança e fé. Dá a ela a certeza do Teu cuidado e do Teu agir. Por isso também queremos orar, Senhor, por nossos irmãos e irmãs que estão internados por causa do Covid. Temos a irmã Ana Cato, amiga da nossa irmã Hilde, internada na UTI com Covid. Também se encontram internados e entubados na UTI a Márcia Magalhães, o Miguel Nunes e a Yolanda de Matos Nunes. Pedimos, ó Deus, que Tu os acompanhe nesse momento difícil, que eles possam sentir a Tua mão e o Teu cuidado sobre eles, também aos profissionais da saúde que estão assiduamente cuidando desses irmãos. Também queremos continuar orando por seu Dário Rüdiger, que segue no tratamento com o sintoma de câncer. Que Tu, ó Pai, esteja cuidando desse querido irmão também. Pedimos e agradecemos também pelo sucesso no procedimento cirúrgico da Angelina Bizelli, que nós temos orado e pedimos por sua recuperação. Queremos orar por nossos irmãos e irmãs que estão em casa. Alguns dos nossos irmãos já receberam a vacina, mas ainda precisam se manter em casa para que também possam estar livres definitivamente desse mal. Mas queremos interceder por nossos irmãos e irmãs da terceira idade. E queremos lembrar aqui do seu Valdomiro Schmidt e esposa, da dona Gisela. Queremos lembrar da dona Asta e seu Norberto. Queremos lembrar, Senhor, do seu Oscar e dona Isolde. Queremos lembrar, Senhor, da Ivone. Queremos lembrar, Senhor, de tantos outros e outras que já receberam a vacina. E outros tantos que ainda aguardam esse procedimento. Oramos pelos profissionais da área da saúde, os fisioterapeutas da nossa igreja, os médicos da nossa igreja, aqueles que atuam na área da educação, aqueles que estão com comorbidades, aqueles que trabalham na área da segurança, que todos e todas possam ser protegidos e protegidas. Assim também oramos, Senhor Jesus, porque na semana passada ainda fizemos o sepultamento das cinzas do Marcelo Lossi e oramos pela sua família, especialmente pela Flaviana, pela filha do Marcelo e pelo pequeno filho deles, o Guilherme. E pedimos que Tu estejas cuidando dessa família nesse momento de luto.
Assim também, Senhor, oramos pela família do seu Milton Hofmeister, que também teve o sepultamento da sua mãe nas últimas semanas. Tudo colocamos em tuas mãos, quando juntos e juntas oramos a oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos chegando ao final desse nosso momento de oração de hoje, segundo domingo de Páscoa, e queria dar alguns avisos. Na próxima terça-feira nós teremos a reunião do nosso presbitério de forma híbrida, alguns participando de casa, outros participando aqui da comunidade, e estamos tratando do assunto de retorno dos nossos cultos. Não sabemos ainda ao certo quando poderemos retornar, mas queremos convidar você que recebe as senhas a continuar lendo, ouvindo as senhas diárias, a participando dos cultos que são transmitidos pelo nosso Sino do Paranapanema no canal do YouTube. Procure lá Sino do Paranapanema. Também você pode ver momentos de oração e outros vídeos no canal da Comunidade da Cruz. Procura lá também no canal do YouTube. Isso está lá e você pode ver. Também iniciamos de maneira online o ensino confirmatório e assim aos poucos vamos retornando vários trabalhos da comunidade. Quero convidar você, se você quiser compartilhar e doar algum alimento para pessoas em necessidade, você pode parar aqui na comunidade, deixar, e também eu acho que vamos marcar um dia para fazer novamente o drive-thru do amor, e aí você poderá contribuir. Também no próximo reunião de presbitério, vamos tratar a respeito do almoço que foi transferido, se nós conseguiremos fazer ele de maneira tipo drive-in, drive-thru também. Quero pedir que você continue orando pelas pessoas enfermas, orando pelas pessoas da comunidade, e pedimos assim que também Deus possa iluminar o nosso caminho durante essa semana. Para isso, quero desejar a bênção de Deus para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. As músicas de hoje são dedicadas ao querido pastor Uziel, que nos deixou nessa última semana também como vítima do Covid. As músicas cantadas
e tocadas no dia de hoje, inclusive prelúdio e pós-lúdio, são músicas desse querido pastor que fez parte da minha adolescência, da minha juventude, assim de muitos que já o conheciam, um grande compositor da nossa igreja que nós perdemos nessa semana. Também oramos pela família que o perdeu e pedimos que Deus renove a esperança de cada um e cada uma. Assim, vá em paz e sirva a Deus com alegria. Amém.